que eu faço um estudo na terça-feira, né? Na verdade, a minha intenção era fazer o estudo na terça presencial, mas eu tinha esquecido que a gente estava com a obra, né? Ainda bem que é o último dia, mas eu vou me programar para voltar em uma outra data também, para poder vivenciar as terças-feiras dentro das minhas possibilidades, né? Por causa do trabalho. E também por conta do atendimento fraterno também, que eu atuo no atendimento, eu queria também ver como é que está funcionando o atendimento às terças, lembrar a todos que assim desejando, quiserem conversar com um trabalhador da casa, é uma conversa à luz da doutrina espírita, uma conversa fraterna, sigilosa, acolhedora. Sintam-se à vontade. Não sei quem está de plantão hoje no atendimento, mas a gente, enquanto estiver na obra, o atendimento ele está sendo online, mas se a partir da semana que vem já voltar ao presencial, a gente volta a ter o atendimento presencial também. Então, vamos lá compartilhar a tela aqui. Eu não sou muito letrado no Zoom, que eu uso uma outra ferramenta, mas eu acho que não deve ser muito complicado aqui para compartilhar, não. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a tela aí, do... Sim, estou vendo. Excelente. Então, boa tarde a todos. O tema Transmigração à luz da doutrina espírita é um tema, eu acho, muito interessante porque ele tem várias formas de ser abordado. Eu tenho certeza que alguns palestrantes, quando falam desse tema, trazem um enriquecimento histórico muito grande, né? Porque fala muito da nossa sociedade humana, do desenvolvimento humano e o quanto que os pilares da doutrina, principalmente da reencarnação, eles são importantes nesse processo, né, da transmigração. O que é isso, né? Para simplificar, vamos então aí no significado, né, no dicionário que a gente acha hoje, se pesquisar na internet, um dicionário online. É uma definição bem simples que para a gente é bem natural, né? Ação e efeito transmigrar-se, crença segundo o qual uma alma, depois de um período na erraticidade, pode voltar a animar um corpo de homem, dependendo das suas ações em vidas anteriores. Essa é a definição mais, vamos dizer assim, mais aberta, né? Mais ampla. E a definição que a gente tem na doutrina, ela só, talvez, ela encerre mais os nossos conceitos, né? Da doutrina espírita, que a gente entende que é a ferramenta que permite, né, a evolução do nosso espírito através de múltiplas existências, através de novas experiências no mundo físico. E a gente vai ver que não necessariamente no mesmo mundo físico. Por que que a gente fala isso também, né? Qual a importância disso, né? Em João, capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus disse, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí a gente pode ter diversas interpretações dessa colocação de Jesus, né? A mais comumente que a gente percebe e se encaixa dentro da visão doutrinária da terceira revelação, que é a doutrina espírita, é que a gente está falando aí das múltiplas e infinitas possibilidades que o universo apresenta de moradas para cada um de nós, para cada espírito, né? Então, são os diversos mundos e são suas diversas possibilidades de reencarnação. E cada mundo ele oferece características particulares às necessidades. Assim, o universo é tão perfeito, Deus é tão perfeito, muito acima da nossa capacidade de compreensão, que é difícil, assim, a gente já não consegue imaginar a gente arrumar uma casa conforme as nossas necessidades e o nosso perfil, as nossas necessidades. Aí você amplia isso para uma empresa, você amplia isso para um grupo, você amplia isso para um bairro, para um município, uma cidade, para um país. Aí você imagina ampliar isso a nível de universo, né? Então, é desse Deus que a gente tanto fala, que tem essa infinita capacidade, essa sabedoria de orquestrar as necessidades dos seus filhos, das suas criações, que somos nós, né, perante esse universo que é praticamente infinito, alocando cada um de nós nos mundos onde temos as possibilidades de aperfeiçoamento do nosso espírito, tá bom? Se alguém tiver alguma questão, como é uma reunião que a gente tem um número que dá para a gente, em caso de alguma dúvida, alguma coisa que estiver incomodando, se eu puder ajudar, pode se colocar, coloca uma mensagenzinha no chat
Sendo possível, eu respondo também, tá bom? E dentro da doutrina, a transmigração era tratada com o nome, né, de transmigração progressiva, né? É o que a gente encontra, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho. E aí ela define que é um processo onde os espíritos mudam, né, às vezes, de mundos para continuar seu processo evolutivo. Essas mudanças ocorrem conforme o espírito progride moralmente e intelectualmente. Ah, então é impossível que a gente, uma vez nesse processo de evolução do nosso espírito, a gente reencarne num mundo, que esteja inferior, né, no sentido da nossa evolução moral, por exemplo, intelectual. É possível a gente encarnar num mundo em que, em tese, ele esteja aquém das nossas possibilidades já desenvolvidas? É possível, sim. Então, a gente tem até um caso na literatura trazido por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é o livro, por exemplo, Renúncia, onde um espírito elevado, já habitando um outro mundo, eu não lembro o nome agora, está me fugindo aqui o nome. Esse foi um dos primeiros livros que eu li do Chico e que eu tive uma certa dificuldade no início, que eu estava estudando a doutrina, por conta do tamanho da renúncia que estava se tratando ali na história, né? Mas é Alcione, acho que era o nome. E ela conversa com o mentor que questiona se realmente ela vai passar por essa experiência dolorosa que é, né, sair de um mundo mais evoluído, né, no mundo de regeneração, já transitando para esferas superiores, para o mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo. E ela não tem a menor dúvida de encarar essa missão pessoal por amor. Então, é possível, sim, a gente, eventualmente, encarnar em mundos que estejam abaixo das nossas possibilidades, já mais desenvolvidas, no caso da Alcione, mas por escolha, né? Por uma missão, por um sentimento, por busca de um companheiro, de uma companheira, a qual detém um grande sentimento, um grande amor, e, obviamente, para ajudar a esse espírito, né? Em condições normais, a gente vai transitando de encarnação em encarnação dentro do mesmo planeta, enquanto a gente se mantiver, vamos dizer, na média da faixa vibratória daquele mundo, daquele planeta, né? Então, por exemplo, a gente já escutou muito nesse processo de caminhar para o mundo de regeneração, que alguns companheiros, alguns espíritos que estejam abaixo de uma expectativa, né, de desenvolvimento moral, intelectual, mas principalmente moral, eles deixam de ficar adequados, eles não conseguem mais ter experiências positivas para o seu crescimento. E aí eles são levados, né, numa outra encarnação para um outro mundo, onde eles vão poder vivenciar situações, vivenciar experiências que possam estimular o desenvolvimento, e eles possam voltar a seguir na sua marcha evolutiva, né? Então, isso acontece com todos. Então, para alguns, dizem que existem aí as últimas possibilidades, né, nesse mundo, e para alguns que estão muito mais evoluídos, talvez já possam encarnar em mundos mais elevados, né? Eu sempre pergunto assim, quem quer encarnar no mundo feliz, um mundo superior? A princípio todo mundo quer, mas tudo na vida, né, na nossa existência, na vida, tem um senso de justiça. Então, para a gente encarnar num mundo muito melhor, num mundo perfeito, num mundo onde já seja aqueles mundos felizes, né? A gente também tem que se expor muito mais, né? As nossas mazelas, as nossas imperfeições ficam muito mais aparentes. Então, não é um mundo onde os espíritos já estão totalmente desenvolvidos, a gente fica lá ainda olhando e sentindo coisas, né? E necessidades de aprimoramento, ao qual a gente não vai encontrar as experiências necessárias nesses mundos. Então, a gente tem que estar. A gente está vivendo a experiência que precisa viver, por mais dolorosa, por mais difícil que muitas das vezes se apresentem para nós, né? Então, a gente começamos a nossa jornada, né, de forma como espíritos simples e ignorantes, avançamos pouco a pouco na nossa evolução, conforme nossas escolhas, nossas ações, nossas decisões,
Jesus disse, né, a cada um segundo as suas obras. A gente não nasce perfeito, mas temos a capacidade de alcançar a perfeição. Somos perfectíveis, né? Então, por meio do nosso esforço, da nossa disciplina, da nossa capacidade de lidar com as experiências do mundo, a gente vai se desenvolvendo, cada um num ritmo, né? Cada um na sua forma, cada um segundo as suas escolhas, segundo o seu livre-arbítrio. Não existe uma média, uma regra, não existe uma determinação de como tem que ser. É cada um seguindo o seu caminho da sua forma. Qual o melhor caminho? É o que traz menos sofrimento. Acho que isso todo mundo concorda. Só que o caminho que traz menos sofrimento é o caminho que exige mais esforço de cada um de nós. Então, nem sempre a gente consegue ou compreender a necessidade desse esforço de cada um, ou consegue realizar esse esforço. Então, a gente sofre, a gente tropeça, a gente levanta, a gente segue e vai nessa caminhada, mais ou menos, cada um no seu ritmo, buscando justamente essa evolução, né, de espíritos imaturos, tal qual crianças, que têm todos os seus potenciais. Uma criança, quando nasce, ela, por enquanto, ela não nasce falando, né? Tá quase, mas ela não tá quase andando também já, mas ainda não anda quando nasce. Mas ela tem os potenciais para falar, para andar, caminhar, correr, se desenvolver, aprender, criar coisas novas. Enfim, as potências estão lá, né? Naquele ser. Tal qual nós, como espíritos, também temos as potências inerentes a nós de sermos perfectíveis, né? De sermos perfeitos em algum momento. A jornada até lá é que é longa, mas é de cada um de nós. É importante porque essas experiências, né, elas nos estimulam a nossa inteligência, elas estimulam o nosso desenvolvimento, as experiências no mundo físico, né? Aí do Livro dos Espíritos tem duas perguntas que eu achei interessantes, né? A 189, os espíritos permanecem sempre nos mesmos mundos? Aí o que a gente comentou, não, passam por muitos mundos. Os que deixam um mundo para outros são como alunos que mudam de classe. Então, em certas situações, seja para que a gente vá para um mundo que esteja numa escala evolutiva abaixo do nosso, seja para um mundo que esteja na escala evolutiva acima do nosso, conforme nosso desenvolvimento, a gente vai para um mundo ou para outro mundo, sendo que em algumas situações especiais, como foi da Alcione, no livro Renúncia, por escolha, né, por missão, ela buscou um mundo até inferior ao que ela se encontrava, para que pudesse ajudar a um companheiro. Pergunta 190. Os espíritos podem reencarnar em mundos inferiores? Como a gente falou, e é exatamente isso, mas apenas em missão ou expiação, às vezes para se recuperar certas experiências que não se encontram mais no planeta que você está habitando, você é levado em uma nova encarnação para que possa passar por essas situações de depuração do espírito. Implicações morais e espirituais, né? A evolução é contínua nossa, mas ela depende do esforço de cada um. A justiça divina de Deus se manifesta pela oportunidade de progresso, ou seja, a todos nós é dada essa oportunidade. Ninguém fica fora vamos dizer, dessa justiça, né? Então, a todos nós é dado sempre a possibilidade de se recuperar, de fazer novas escolhas, de mudar o seu caminho, de tomar decisões diferentes. A reencarnação em mundos mais felizes, né, é uma conquista de cada um de nós. A gente também pode pensar assim, por que não tornar esse mundo mais feliz também? Então, para que a gente possa estar em um mundo mais feliz, a gente tem que ser capaz de fazer com que o mundo que a gente vive hoje seja um mundo melhor. Mesmo que a nossa ação ela se restrinja ao grupo familiar que a gente se encontra, ao grupo de amigos que a gente se encontra, a uma região restrita que a gente se encontra, mesmo que as nossas ações elas não sejam capazes de transformar o mundo por si só, de forma isolada, num mundo mais elevado, mas a partir do momento que a minha psicosfera, que a minha forma de viver já contempla esse resultado, eu já me sinto, né, já sou capacitado, esse espírito fica capacitado a ir para um mundo mais feliz, se assim o desejar.
E aí, como é que é esse processo de evolução, né, na transmigração? Seja saindo de um planeta para outro, seja dentro do mesmo planeta, em reencarnações no mesmo planeta. Existem regras claras, assim, na justiça divina que norteiam como é que é esse nosso progresso, né? Não é algo assim que depende da vontade de Deus no sentido interpretativo, a cada momento é de um jeito, depende de circunstâncias aleatórias. Não, existem regras, existem leis, né? Leis naturais que ditam como é que funciona esse desenvolvimento do espírito, né? A gente fala das leis morais, são princípios universais que regem a evolução, né, nossa, dos espíritos. Essas leis incluem, por exemplo, lei de causa e efeito, lei do progresso, lei de liberdade, da liberdade, lei do amor e da caridade, entre outras. Eu vou trazer algumas para que a gente entenda do princípio da reencarnação, do princípio da transmigração, seja no mesmo mundo ou em outros mundos, o que rege, né, esse movimento do espírito, né? O que é que norteia essa caminhada, esse progresso, né? A lei da liberdade, por exemplo, garante ao espírito o livre-arbítrio para escolher os seus caminhos. Então, a gente é responsável por tudo que acontece conosco. A gente pode tentar terceirizar à vontade disso. A gente pode falar que a culpa é do outro, que fez isso, fez aquilo, mas a capacidade de reação é nossa. Então, quando a gente está reclamando das coisas, né? E eu faço parte disso, eu reclamo. Em alguns momentos reclamo da vida, reclamo das coisas. Tem dias melhores, tem dias mais difíceis. A gente, de certa forma, a gente esquece que a decisão da reação aos eventos no mundo é nossa. A gente tem a liberdade de simplesmente se entregar a sentimentos mais, vamos dizer assim, mais rudes, né? Raiva, revolta, indignação, como também a gente tem a escolha de buscar ascender emocionalmente e pensar numa forma diferente de reagir, fazer uma escolha diferente, né? Então, são escolhas que a gente tem. Elas são difíceis em alguns momentos, mas elas não são impossíveis. Então, a gente tem essa decisão, a gente pode tomar todos os dias, a todos os momentos. Então, isso é a lei da liberdade, né? E ela é importante porque o aprendizado, e aquele aprendizado pela experiência, ele só tem valor quando ele é vivenciado, né? Então, não adianta simplesmente a gente dizer que aprendeu assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, enfim. A gente precisa vivenciar na carne, precisa vivenciar como uma experiência pessoal as situações que vão deflagrar ou não a nossa resposta comum ou a nossa resposta em que a gente se esforça um pouco mais e busca uma elevação maior. Inclui liberdade de pensamento, consciência e ação. Então, nós somos livres. A gente faz o que a gente quiser. Isso é uma coisa interessante da doutrina espírita, porque ela não é, como a gente fala, ela não é diretiva, né? Tipo assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... Ela, de forma alguma. Mas ela clarifica. Ela te norteia no sentido de causa e efeito. Então, você tem toda a liberdade de pensamento, de atitude, de ação, né? Mas você tem as consequências. Você tem a lei divina, você tem os ensinamentos de Jesus, você tem a sua vontade. Você está transitando nesse meio. E aí você escolhe para onde a sua vontade te leva, as suas motivações. Então a gente é responsável, sim, sempre pelo que está à nossa volta. Toda escolha traz consequências, regidas pela lei de causa e efeito. A verdadeira liberdade está ligada à responsabilidade ao bem. Quer dizer, quando a gente alcança um estágio em que as nossas ações mais, vamos dizer, de reflexo, né? Talvez, primeiro, a nossa primeira reação aos eventos já foi uma reação mais fraterna, sem a necessidade do raciocínio, não, eu preciso, não posso fazer isso, eu tenho que melhorar, eu tenho que ter uma reação diferente. Isso já é uma coisa boa, né? Quando a gente para pensar antes de fazer algo ou falar algo que possa ser danoso tanto para quem a gente está pensando quanto para nós mesmos. Isso já é uma coisa muito boa, a gente parar e pensar, não, não, eu não quero esse caminho, eu quero mudar. Eu tenho que me tornar mais tolerante, me tornar mais.
paciente, isso já é uma coisa excelente. E tem um estágio acima, que é aquele que a nossa primeira reação já é assim, já é fraterna, já é acolhedora, né? Já é aquela reação que já nos coloca num patamar emocional, espiritual, de muito mais equilíbrio, né? Então, essa é a verdadeira liberdade, que a gente consegue já tomar as decisões, as escolhas, sem as influências desequilibrantes de alguns sentimentos, algumas emoções que a gente ainda carrega. O espírito progride ao aprender a usar sua liberdade com sabedoria. A sabedoria vem com a experiência, vem com acertar e errar. Então, não adianta a gente tentar buscar um caminho de atalho, né, que a gente consiga fazer gabaritar quais são as melhores escolhas, né? A gente precisa, elas têm que ser verdadeiras, elas têm que ser de dentro para fora. Elas precisam ser naturais para a gente. Quando a gente conseguir exercer as nossas escolhas dessa forma, a gente com certeza já alcançou um nível de um direito de sabedoria, né, de harmonia, de serenidade, muito acima do que a gente tem hoje no mundo. A lei de causa e efeito, né, que estabelece as consequências das nossas escolhas, né, assegura que a gente colhe os frutos das nossas ações, promovendo a justiça, né, e o aprendizado. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente só precisa estar preparado para as consequências, né? Então, não adianta a gente, em algum momento, fingir ou esquecer o que fez ou deixou de fazer, né, nas nossas decisões, né? A gente sempre tem essa, essa lei vigente, né? E também para os nossos atos positivos também, né? Tudo tem consequência. E as consequências, elas têm muito a ver também com a nossa capacidade de conhecimento também. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, maior é a nossa responsabilidade na causa e efeito também, né? Com certeza. É um princípio fundamental, né, da nossa doutrina. Toda ação gera uma consequência, seja ela para o bem ou para o mal, positiva ou negativa. Nós temos a responsabilidade moral, a gente colhe o que planta. Às vezes essa frase parece uma frase de ameaça, né? Você vai colher o que plantou, mas não é. Se a gente estiver fazendo boas coisas, é uma frase que traz paz também, que traz uma alegria também. Se a gente tem praticado bem, se a gente tem praticado, tem feito boas escolhas, se a gente está norteado por motivações de sentimentos mais positivos, mais nobres, né, mais ligados ao amor, ligado à compreensão, à tolerância, alguém fala assim, tu vai colher o que plantou. Que bom, né? Que se a gente estiver plantando amor, a gente vai colher muito amor na vida. Então, é isso. Isso não é uma ameaça, né? Isso não é uma cobrança, isso é só uma explicação, né? Que deixa muito claro que a justiça é muito simples, né? A gente, através do nosso esforço pessoal, de cada um de nós, cara, eu sei que a gente está sempre se esforçando e buscando fazer o melhor. Em cima disso, cada vez mais a gente vai estar tendo o retorno da vida, em cima desse nosso esforço, em cima dessa nossa busca por realizar o melhor, pensando nos princípios de Jesus. E explica, né, a lei de causa e efeito, as aflições e alegrias da vida, seja com ações que a gente realizou nessa própria existência, seja com ações que a gente realizou em vidas passadas também. Então, de uma certa forma, às vezes eu penso assim, como é que foi minha vida passada, né? O que é que eu devo ter feito, né? Aí, se a gente começa a fazer uma análise, né, das coisas que a gente tem vivido, né, nessa existência, algumas a gente consegue, quando a gente faz uma autocrítica muito profunda, a gente até consegue entender que algumas ações que a gente teve aqui no passado, nessa mesma existência, elas estão aí presentes, as consequências estão presentes, né, em algumas situações que a gente está vivendo no momento atual. Outras a gente não consegue explicação. Provavelmente, as origens dessas consequências, elas estão em vidas pregressas, né? Então, a gente talvez consiga imaginar um pouco do que a gente fez em escolhas, em ações no passado, olhando muito a nossa vida presente, né? E a nossa história. São as explicações. Então, o interessante disso é que isso traz um conforto muito grande, porque se a gente olhar para a vida só, um recorte da nossa existência atual, quer dizer, nascimento, desenvolvimento, e vida adulta, e até o momento do desencarne,
fica muito difícil a gente explicar tudo que a gente passa, tudo que a gente sente, né? Todas as dificuldades, todas as facilidades que às vezes a gente teve, as habilidades que pareciam já inatas, as dificuldades que em relação a alguns temas que a gente não conseguiu transpor. Então, tudo fica muito mais complexo da gente tentar compreender, e quando a gente amplia esse nosso olhar, né, como espírito que tem aí vindo de outras existências, né, esse processo de transmigração, seja no mesmo mundo, em mundos diferentes, e tentando alcançar um cenário lá na frente de ser um espírito mais elevado, a gente começa a olhar melhor para a nossa vida e ser mais tolerante com a gente mesmo, com o próximo, a gente consegue se perdoar mais facilmente, perdoar o próximo também mais facilmente. Quando a gente enxerga que a vida é muito mais daquilo que a gente está vendo aqui no mundo físico, né? Então, eu considero que isso é um instrumento que nos ajuda a sermos mais tolerantes, né? A sermos mais pacientes, a sermos mais esperançosos também. É um instrumento de aprendizado e evolução, é, é fruto, né, da justiça divina. Cada um de nós é o autor da sua jornada, né? Como eu falei, a gente não terceiriza as responsabilidades, são todas elas nossas, né? E a reencarnação permite justamente a gente fazer o reparo dos equívocos que a gente teve numa existência, a gente vai para outra existência com as experiências necessárias, né, para que a gente possa justamente curar essas feridas, né, desses equívocos que foram realizados em outras vidas. Então, a reencarnação é uma bênção. E quando a gente olha dessa forma, a gente não é que sofrer é fácil, claro que não, ninguém gosta de sofrer, né? Não existe essa busca pelo sofrer. Ah, eu quero sofrer muito porque eu estou compensando muito. Não, ninguém quer sofrer, é doloroso, né? A gente não quer sofrer, a gente quer ser feliz. Mas a gente também precisa entender que os sofrimentos que a gente carrega, eles trazem aí, justamente, às vezes, alguns acertos que são necessários para que haja paz e equilíbrio para o nosso espírito. Então, às vezes, é a mudança de perspectiva que faz com que a gente se sinta mais ou menos feliz. Então, às vezes, o conteúdo do copo é o mesmo, não mudou, mas a forma como a gente. É que nem quando a gente vai tomar alguma bebida, né, um café, alguma coisa. Eu lembro de café com leite, que se eu comesse um pão doce antes, quando era criança, o café com leite, mesmo com açúcar que minha mãe colocava, ele ficava um pouco amargo, por causa do doce de antes, né? Então, mas o café com leite era o mesmo. Então, às vezes, a experiência que a gente tem na vida, as experiências, né, elas trazem uma percepção de sofrimento e de dor, até de infelicidade. E, às vezes, com conhecimento mais elevado que a gente vai acumulando com a vida, a gente vai aprendendo a lidar com aquelas dificuldades, a gente entende que aquilo não é um sofrimento tão grande, né? E aí a gente vai se sentindo mais feliz e mais pleno, mesmo sem mudar a vida como de uma maneira geral, né? No mesmo planeta, na mesma cidade, na mesma família, mas às vezes o nosso coração, os nossos sentimentos, eles se aprimoram de tal forma que o nosso olhar se amplia e a gente consegue alcançar um pouco de felicidade sem a necessidade de sair mudando tudo de maneira desordenada. Na lei do progresso, nós somos impulsionados, né, continuamente a buscar o nosso progresso, a nossa melhora. Nós fomos criados por Deus assim a buscar sempre o melhor. Todo ser vivo tem essa busca. Todo ser que existe no mundo, seja desde aquele exemplo que a gente sempre fala da batata do feijão, né, que você põe numa caixa lá com um pouquinho de água, um algodãozinho, ele vai buscar a luz na caixa se tiver um furinho para ele se desenvolver, sempre buscando vida, sempre buscando crescimento, sempre buscando o que é melhor para si, seja de forma inconsciente, seja de forma consciente. Então, a lei do progresso, ela nos impulsiona. Nós sempre estamos buscando fazer o melhor. Acertamos sempre? Quase nunca acertamos, né? A gente erra bastante. Mas conforme a gente vai aprendendo, a gente vai errando menos, a gente vai compreendendo mais. Então, é interessante que a escala evolutiva, assim, quando a gente vai galgando pequenos degrauzinhos ali da nossa evolução, a gente vai percebendo o mundo de uma maneira um pouco mais plena, a gente vai tendo mais calma, a gente vai tendo mais propriedade dos nossos sentimentos, a gente fica menos reativo, menos impulsivo. Então, isso traz menos sofrimento e a gente passa, às vezes, por alguns planos aí de expiações que talvez pudessem ser de muito sofrimento e a gente, às vezes, consegue transitar
de maneira mais equilibrada, que é o que a gente deseja, né? Avançar continuamente, superando os desafios, né? E desenvolvendo as nossas potências, né? Essa aqui talvez seja a mais importante nesse processo, né, dessa caminhada evolutiva entre mundos, dentro do mesmo mundo. Talvez eu considero assim que seja a mais ampla lei, né, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? É um dos princípios fundamentais da doutrina. Ensina que o amor ao próximo e a prática da caridade são essenciais para a evolução espiritual. Aí quando a gente pensa nisso, né, a gente fala assim, pô, tem que fazer mais coisas boas para os outros, né? Eu preciso me esforçar um pouco mais, né? Então a gente vê sempre como um ato de doação da nossa parte para com o próximo. Então quando a gente principia nesse processo de ingressar, né, num momento de vida assim de se doar mais para o próximo, seja no voluntariado, seja nas atividades de uma casa espírita, por exemplo, que você frequente, a gente sempre se vê mais assim como a figura que estou doando meu tempo, estou doando meu esforço para ajudar aquela causa, para ajudar uma instituição que atende, sei lá, crianças, que atende idosos, e a gente se coloca numa posição de vou fazer a caridade, né? Então você se sente ali como a pessoa, como o ser que está lhe doando algo, seu tempo, seu amor, seu carinho, não deixa de ser, né? Mas a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de ação e reação entram em vigor também. Então, quando a gente se entrega a um processo, né, de caridade, de amor, de maneira desinteressada, de maneira discreta, sem que humilhe aquele que necessita naquele momento do amparo, sem que exponha ele de alguma forma a uma situação vexatória, seja feito realmente com amor e com carinho, de maneira mais anônima possível, né? Não precisa nem saber teu nome. Quando a gente consegue ter essa vivência, a vida dá um retorno exponencial, né, para cada um de nós. Então, é isso que Jesus fala, né? A prática do amor, da caridade, não é uma imposição no sentido de que o outro precise. É uma troca. É como se houvesse uma quantidade imensa de amor no universo, mas esse amor, ele só faz contato com os nossos corações e ele só influencia a nossa percepção quando a gente pratica. É como se, enquanto a gente não pratica, é como se a gente estivesse cercado de energias positivas, elevadas, de amor, mas a gente não conseguisse perceber e sentir. E quando a gente ingressa em alguns atos, né, postura, pensamentos, preces, ações, nesse mundo da caridade, do amor, a gente se vê envolvido por essas energias que antes não conseguiam, né, sensibilizar os nossos espíritos. Então, é uma coisa interessante. É, Na verdade, a gente não está doando nada, né? A gente está recebendo muito mais. Se fosse fazer a matemática ali, o que a gente entrega, o que a gente recebe nesses momentos, é muito desproporcional com o que nos é entregue em retorno, né? E a gente percebe isso, no sorriso de quem recebe, na alegria daquele que recebe o nosso carinho, toca o nosso coração com uma profundidade tão imensa que a gente se vê ali desarmado de várias coisas que a gente vai se armando ao longo da vida, né? De distanciamento emocional e tudo mais. Então, é uma experiência muito rica. Essa convocação de Jesus, como fala na lei de justiça, amor e caridade, que a gente possa mergulhar nesse contexto de amor, para que possamos ser envolvidos por esse amor e protegidos e potencializados por esse amor. As provas e expiações fazem parte do nosso mundo, né? A gente está no mundo de provas e expiações, então a gente tem as leis divinas que regem, né, o que acontece conosco, o que acontece com as nossas decisões, e a gente tem, ao reencarnar, nesse processo reencarnatório de justiça divina, a gente sente a necessidade de reparação. Uma das coisas que a gente lê muito na doutrina, André Luiz trouxe isso de maneira muito, muito clara para a gente, né, que quando a gente vive esse verdadeiro arrependimento dos nossos atos,
há uma profunda transformação moral dentro de nós. Mas essa transformação não é o suficiente, quer dizer, existe o estágio do arrependimento, existe o estágio do reconhecimento dos nossos atos, é quando a gente toma a ciência de, puxa, eu fiz isso, ou deixei de fazer isso. E uma vez que a gente toma consciência disso, que a gente consegue mensurar dentro de nós, né, espíritos, o que isso representa, essas escolhas representaram para a gente quer mudar isso. Então a gente há uma necessidade nossa, pela lei do progresso, a gente modificar essa percepção, né, de não realizar mais aquelas escolhas, ou não deixar de realizar certas coisas. Então, existe a possibilidade da reparação, que são as nossas expiações, e existe a possibilidade da gente referendar a nossa conquista moral, né, que são as provas. Então, essas situações, a gente, em certo grau de desenvolvimento do espírito, ele já consegue participar dessas escolhas, para que na sua próxima existência façam parte aí do seu roteiro reencarnatório. Então, mais uma vez, a gente passa por dificuldades, às vezes oriundas da própria existência e muitas vezes oriundas aí de provas e expiações necessárias e muitas das vezes escolhidas por nós. Só que depois a gente reclama, a gente esquece. E falando da reencarnação, né, como instrumento de evolução, Kardec nos coloca aí uma comparação entre a vida espiritual e material para facilitar a compreensão, né? As fases da vida, né, mencionada por ele como infância, adolescência, idade adulta e maturidade, mas ressalta que a vida espiritual não apresenta a decrepitude ou retrocesso que a vida material tem. Materialmente falando, a gente pode, às vezes, estar num momento da vida mais complicado, daqui a pouco a gente consegue ascender financeiramente, né, enfim, uma condição socioeconômica mais elevada, depois a gente tem uma nova queda por alguma circunstância, então a gente pode oscilar. A gente pode perder tudo, materialmente falando, a gente pode ganhar tudo também, enfim. Mas ele fala que, a nível espiritual, o espírito sempre avança, mesmo que esse avanço seja lento, mesmo que esse avanço seja, né, muito sutil, mas o espírito não retrocede. Então, uma vez que, por exemplo, existe uma conquista moral de um espírito em algum campo, né? Ele diminuiu lá o seu egoísmo, ele já não consegue mais desrespeitar a vida, por exemplo. Então, essa conquista moral, que já está lá inerente, já passou por provas e expiações, já faz parte, né, do arquétipo daquele espírito, ele não vai reencarnar depois e vai ter essa capacidade moral desligada, né? Não vai. Então, não há retrocesso, ok? Então, o espírito sempre avança. E é claro que a gente só consegue esses avanços ao longo aí de diversas reencarnações, né? Diversas existências. Outro aspecto também que é tratado na questão desse processo de progresso através das reencarnações é a evolução em dois mundos, né? Esse desenvolvimento simultâneo do espírito no plano material e no plano espiritual, né? Nós estamos aqui encarnados, somos espíritos, todos nós aqui encarnados. E, por exemplo, quando a gente está fora do estado de vigília, que a gente entra no sono, que vai entrar naquele processo aí das fases do sono, até que a gente alcança ali, a partir de uma terceira, quarta fase ali, a gente já está no sono mais profundo, o espírito ele tem a possibilidade de desdobrar-se e ele vai buscar ali caminhos que o ajudam no seu processo evolutivo ou, conforme o seu desejo, suas escolhas, ele vai buscar uma ambiência que é compatível com a sua psicosfera em estado de vigília. Mas existe a possibilidade, sim, de estar se desenvolvendo também no campo espiritual, na erraticidade, mesmo encarnado. Então, por exemplo, os trabalhadores mais elevados de uma reunião mediúnica, eles são orientados, por exemplo, ó, acabou a reunião, mas a segunda parte continua agora depois do sono. Então, quando o seu espírito, né, se desdobra, ele tem a possibilidade de continuar os trabalhos, de participar de estudos. Então, a gente consegue aí ter essa evolução simultânea.
encarnado, né, vivenciando o mundo no dia a dia, no mundo físico, através do nosso corpo, da nossa mente física, transmitindo isso para o nosso espírito, e o espírito consegue, quando se desdobra, ele consegue viver experiências mais amplas como espírito, depois ele retorna para o corpo físico. Então a gente tem essa essa capacidade aí de seguir uma evolução sobre esses dois aspectos também. Isso dá uma importância também ao nosso sono, né? Ao nosso processo de dormir, de se... Né? Por que que a gente fala, faz uma prece antes, faz uma leitura? O quão importante é isso? Né? Porque isso permite que a gente talvez alcance uma projeção de vibração, né, mais elevada, e com isso a gente tem uma experiência aí do espírito desdobrado, seja mais positiva. Isso vai se refletir no dia seguinte e assim sucessivamente, para que a gente possa de alguma forma ter mais chance, né, de realizar aí uma reencarnação que seja mais feliz, né, com menos sofrimento. Como fala Herculano Pires, né, o espírito avança de reencarnação em reencarnação em busca da sabedoria. E a natureza não dá saltos, então a gente não tem essa de ligar alguns botões e aprender as coisas automaticamente. Não existe isso. A gente precisa viver esse aprendizado, precisa conquistar isso. É uma necessidade nossa do espírito. Ele tem que ter a percepção clara que passou a fazer parte dos seus sentimentos, da sua inteligência, esse aprendizado. Algo passa a ser natural para ele. Por isso é impossível que alcancemos o progresso efetivo em apenas uma reencarnação, mesmo que façamos tudo muito certo, porque, segundo os espíritos, existem qualidades que precisamos conquistar que a gente ainda nem sabe, nem imagina quais são. Então, tem muito ainda para a gente evoluir. A gente ainda está no mundo de provas e expiações, a gente primeiro tem que levar esse mundo aí para um mundo de regeneração, para que impere mais o amor, né? Para que tenha mais amor nesse mundo, para depois começar a pensar aí num passo seguinte, né? Então, tem uma caminhada muito longa para todos nós. Outro recurso que a gente tem é a nossa mente, né? A casa mental do espírito, é o centro das nossas atividades intelectuais e emocionais. Então, é através da nossa mente que o espírito assimila conhecimentos, desenvolve virtudes e se comunica com outras inteligências, seja no corpo físico, seja desdobrado, né, com a mente do espírito, mas é através desse centro em que a gente faz aí as nossas lutas, as nossas avaliações, a busca de lidar com os nossos conflitos pessoais, de tomar as decisões, as escolhas. Então, tudo está aí. Somos uma usina aí de forças mentais em que a gente que decide, né, para onde essas forças estão indo. Não é o contrário. Não são essas forças que nos levam. Somos nós que estimulamos ou não. Então, a escolha é sempre nossa. Isso é uma coisa boa. A gente precisa tomar essa propriedade de que nós somos responsáveis. Isso não é uma ameaça, isso é um favorecimento. Nós somos capazes, né, de governar o nosso caminho, de governar as nossas escolhas, e somos capazes de aprender. Então, se a gente ainda não consegue tomar as melhores decisões, mas nós somos capazes de aprender. Então, isso com certeza é um grande conforto que a gente tem para que a gente se estimule cada vez mais, não desista nunca de se melhorar. Esse ensinamento também nos protege, né, quando a gente vai cada vez aprendendo mais das experiências dolorosas dos grandes desafios. É o que eu falei, às vezes nada mudou, mas o nosso entendimento da vida mudou. Então, aquilo que antes machucava bastante, que era muito dolorido, que magoava, a gente começa a ter uma compreensão maior, e aí vem o perdão, vem o acolhimento, vem a empatia, vem um monte de coisa positiva que nos ajuda a tornar aquela experiência diferente, muito mais elevada. Jesus não veio apenas para nos apresentar uma religião, ele trouxe um modo de viver, um conjunto de princípios a serem seguidos, que, se seguidos, podem nos guiar a uma evolução plena e, consequentemente, uma felicidade plena também. Então, ele nos trouxe um caminho. Seguir esse caminho ou não seguir esse caminho é uma decisão de cada um de nós. Mas ele trouxe esse roteiro, né? E quando a gente experimenta viver um pouco nesse roteiro de Jesus, a gente experimenta sempre coisas boas. Sempre. Toda vez que a gente se envolve em atividades da seara de Jesus,
seja às vezes numa visita fraterna, seja quando a gente vai assistir uma palestra, seja quando a gente vai num evento até social. Eu vou dar exemplo da nossa casa, quando a gente tem, todo mundo fica sorridente, feliz, as conversas são boas, a alegria, a gente volta para casa mais leve, a gente volta para casa bem. Então, toda vez que a gente se cerca disso, a gente se sente bem. Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente se sente bem também. Quando a gente faz uma prece sincera e verdadeira, a gente se sente forte e confiante também. Então, toda vez que a gente, né, se coloca perto de Jesus, a gente se sente melhor. A gente só precisa lembrar disso, não esquecer isso nunca. A importância do recurso do autoconhecimento, que é fundamental para o crescimento espiritual. Ele possibilita nos possibilita reconhecer, por exemplo, as nossas falhas, né? E aí cada um de nós emprestar suas forças aí para superar essas falhas, né? Então, o autoconhecimento é isso, é uma autoavaliação constante, o tempo todo, o tempo todo. Eu acredito que quanto mais a gente pense que está certo em muitos aspectos da compreensão da nossa vida, talvez a gente esteja errando bastante, eu não sei. Então, eu sempre uso o estímulo do eu acho que é isso para falar, vou verificar se é isso mesmo. Esse verificar é aquele mergulho que Santo Agostinho falava, né? Vamos lá dentro lá e nos questionar o quanto que a gente possa estar certo ou errado, ou cometendo equívocos em relação ao próximo também. Então, esse exercício de autoconhecimento, às vezes ele traz algum incômodo, porque a gente pode, às vezes, reconhecer alguns sentimentos, algumas coisas dentro da gente que a gente não gosta, né? Não gostaria de encontrar. Mas está lá, gente, faz parte da gente. Nós somos espíritos imperfeitos, não é uma coisa ruim. É uma coisa boa que a gente encontre isso, e é uma coisa boa que a gente busque, de alguma forma, sublimar esses sentimentos, sublimar esses sentimentos que a gente tem, que talvez a gente já entenda que não sejam os mais saudáveis. Então, é um processo mesmo. A gente vai lá, olha, cutuca e, cara, já estou vendo aqui que eu não tenho paciência com isso, com aquilo, aqui eu sou muito intransigente, eu não aceito. Então, ó, eu vou reconhecendo as minhas dificuldades e vou dando um jeito de lidar com essas dificuldades e trazendo um pouco mais de empatia, um pouco mais de compreensão, tolerância. Aí o amor que a gente vai doando aqui, a gente vai recebendo em dobro, a gente vai percebendo que não ser intransigente é muito bom, não ser tão reativo é muito mais pacífico, e deixa num momento de muito mais calma. A gente vai percebendo, né, que as coisas não mudaram, mas a reação que a gente vai tendo é diferente e vai trazendo coisas boas. Então é isso. Esse é o processo que a gente precisa passar para superar as nossas dificuldades. A doutrina da transmigração progressiva, ela amplia a nossa visão de vida do universo. A gente está aqui hoje, a gente vai estar aqui amanhã, a gente vai estar aqui por diversas reencarnações à frente, e já estivemos por diversas reencarnações pregressas. Então, tudo muito mais amplo do que a gente enxerga, do que a gente vê hoje. Nos convida à reforma íntima, né? E a confiança na justiça de Deus, na bondade de Deus. A gente tem, cada vez que a gente reencarna, a gente tem ali uma oportunidade de reparação, né, de perdão, de ser perdoado, de perdoar. São oportunidades constantes ao longo da nossa existência imortal. Somos todos viajores do infinito rumo à perfeição. Todos nós vamos chegar lá, tropeçando, cada um no seu ritmo, com mais dores, com mais sofrimento, com menos sofrimento, mas todos vamos chegar lá assim. Mesmo aquela pessoa que às vezes a gente é o nosso desafeto, que a gente acha que é a pior pessoa do mundo, mas ele é um irmão em Deus e ele também vai chegar à perfeição moral. Nós moldamos o nosso futuro, diz Kardec. Assim, começamos a refletir sobre as nossas ações, buscamos nos aprimorar a cada dia para que nossa reencarnação seja frutífera no aspecto do bem, nos impulsionando rumo ao progresso. É isso, Osmo, que eu queria passar para vocês, que eu queria trazer para reflexão, que para mim é uma grande reflexão também. Conforme eu fui estudando, eu fui refletindo. Então, a gente tem que estar sempre repensando um pouco as nossas escolhas, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo, o tempo todo. E faz parte desse nosso processo evolutivo. Agradeço a todos aí pela paciência, pelo acolhimento também.